Já aconteceu com você de simplesmente estar em paz, de viver com autenticidade, e mesmo assim perceber olhares estranhos, julgamentos silenciosos ou afastamentos sem explicação? Como se sua liberdade, sem dizer uma só palavra, tivesse mexido com algo profundo nos outros. Isso não é coincidência. É um sinal de que sua alma está se libertando das amarras invisíveis que mantêm muitos adormecidos. Hoje, vamos explorar o que acontece quando você desperta para sua verdadeira essência. Quando, mesmo sem querer, seu espírito se torna um espelho que revela, incomoda e às vezes cura. Esse vídeo é um convite para mergulhar mais fundo no seu próprio processo. Vamos caminhar juntos entre os conceitos de Carl Gustav Jung, experiências espirituais e as camadas invisíveis da psique humana. Se sentir que esse conteúdo toca você de alguma forma, curta o vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir e deixe um comentário dizendo: "Meu espírito escolheu ser livre." Liberdade espiritual não grita, ela sussurra, ela dança pelas bordas do que é considerado normal, sorrindo levemente para as estruturas que tentam contê-la. Ela não precisa provar nada, porque já é. E justamente por isso, assusta. O espírito livre não é aquele que desafia por rebeldia. É aquele que vive por coerência interna. E essa coerência tem um custo: incomodar quem ainda vive para agradar. Carl Jung chamava isso de individuação, o processo pelo qual uma pessoa se torna quem ela realmente é, desprendendo-se das máscaras do ego, das expectativas coletivas e das sombras negadas. Mas há algo que Jung compreendia profundamente. O mundo, de modo geral, não está preparado para o indivíduo que se tornou inteiro, porque esse indivíduo não é manipulável. Ele não teme o julgamento. Ele não veste o papel que esperam dele. E isso ativa no outro tudo o que ainda está em desordem. O espírito livre, ao entrar em um espaço, não precisa falar. Sua presença já revela. Você já se sentiu assim? Percebeu tensões em ambientes onde chegou apenas sendo quem é? Talvez sem perceber, você esteja ativando no outro a lembrança de algo que ele mesmo esqueceu, a própria liberdade. Jung dizia que cada um de nós carrega uma sombra, tudo aquilo que tivemos que esconder, negar ou enterrar para sermos aceitos. O espírito livre, sem querer, ilumina essa sombra. E o que é iluminado precisa ser visto. Mas nem todos estão prontos para isso. Por isso a liberdade assusta. Ela traz à tona as correntes que muitos fingem não ver. A alegria espontânea de alguém pode provocar tristeza em quem se esqueceu como é sorrir de verdade. A serenidade de quem já passou por 1000 batalhas internas e sobreviveu pode parecer arrogância para quem ainda precisa de aprovação. Quando você se liberta, não é só sua vida que muda, é o campo ao seu redor. Você já reparou como algumas pessoas se afastam quando você começa a crescer? É quase como se sua transformação revelasse a estagnação dos outros, e de forma inconsciente, isso pode despertar raiva, inveja ou tristeza. Mas isso não é sobre você, é sobre o que você desperta. Assim como a luz revela o que estava escondido, o espírito livre convida os outros a olharem para si mesmos. Nem todos aceitam esse convite com gratidão. Alguns reagem com defesa, outros com ataque. E é aí que a verdadeira coragem espiritual se mostra. Permanecer livre, mesmo quando o mundo tenta te arrastar de volta para a prisão da aceitação. Não há nada mais inquietante para o inconsciente coletivo do que alguém que vive sem medo de ser julgado. Porque essa pessoa mostra com o simples ato de existir que a liberdade é possível. E se é possível, por que tantos continuam aprisionados? O espírito livre carrega, então, uma responsabilidade invisível: ser espelho. Você não está aqui para caber, está aqui para expandir, mas saiba que isso pode significar momentos de solidão. E tudo bem. A solidão, muitas vezes, é o útero do renascimento. É nela que você se reconecta com o que é essencial, que ouve sua própria voz, sem o ruído das expectativas externas. Carl Jung falava da necessidade de entrarmos em contato com o Self, o centro organizador da psique, onde o ego se encontra com a totalidade.
Esse encontro é silencioso, profundo, transformador. E depois dele, você não consegue mais viver como antes. Você não consegue mais fingir, agradar, seguir roteiros. Você se torna um portal vivo para algo maior, a verdade. E a verdade, mesmo sem intenção, rompe correntes. Quando seu espírito é livre, as amarras alheias se rompem, não por violência, mas por incompatibilidade vibracional. A prisão mental não suporta a presença da alma desperta. Há algo silencioso e poderoso que acontece quando você se recusa a vestir as máscaras que a sociedade oferece. Uma revolução começa dentro, tão íntima que quase ninguém percebe, até que você chega. Sua presença muda a temperatura emocional do ambiente. Sua fala carrega pausas que dizem mais que discursos inteiros, e seu silêncio, às vezes, é um espelho doloroso para quem ainda se esconde atrás de personagens. Carl Jung nos lembra que a verdadeira jornada da alma exige coragem para olhar para dentro, para confrontar as próprias sombras e, mais do que isso, para integrá-las. Você não se tornou livre por acaso. Essa liberdade é fruto de noites escuras da alma, de enfrentamentos internos, de renúncias, de feridas que sangraram em silêncio até cicatrizarem em sabedoria. É por isso que a leveza que você carrega hoje incomoda tanta gente. Porque ela não veio fácil. Ela é feita de peso digerido, de dores transformadas em presença. Sua liberdade escancara a prisão dos outros. Ela sussurra no inconsciente coletivo que há outro jeito de viver. Um jeito onde não é preciso agradar a todos, onde não se negocia a alma por aceitação. E quem ainda vive acorrentado, ou se inspira, ou se irrita. Esse é o paradoxo do espírito desperto, ser luz e desconforto ao mesmo tempo. Mas não se perca tentando agradar. Sua missão não é ser entendido, é ser inteiro. Há uma beleza feroz em não se curvar, em manter o olhar firme mesmo diante do julgamento, em seguir com o coração aberto, mesmo quando há pedras no caminho. Jung dizia que aquilo que negamos em nós mesmos aparece no outro como destino. Talvez, sem querer, você esteja sendo esse destino que força o outro a olhar para si. Sua liberdade, portanto, não é egoísta. Ela é coletiva. Cada vez que você escolhe não se trair, você abre um portal invisível para que outros façam o mesmo. Por isso, não peça desculpas por ser intenso, profundo, verdadeiro. Você não é demais, você é inteiro. E isso, nos dias de hoje, é revolucionário. A liberdade interior não é um grito de guerra. É um sussurro antigo que atravessa vidas, memórias e escolhas. Um chamado que só os corações atentos conseguem escutar. Quando você escolhe viver a partir do seu centro, algo muda em todas as direções. O tempo desacelera. Os encontros se tornam mais nítidos. As máscaras caem, não porque você as arranca, mas porque sua presença não sustenta disfarces. É assim que o espírito livre atua, como campo, como vibração, como um convite silencioso, para que outros se lembrem de quem são, além dos papéis, das obrigações e das feridas. Você pode não perceber, mas ao caminhar com verdade, você semeia despertar por onde passa. Nem sempre será reconhecido. Às vezes será mal interpretado, criticado, afastado. Mas essas reações não são sinais de erro, são provas de impacto. O que você carrega é raro, é precioso, e por isso muitas vezes solitário. Mas lembre-se, o espírito livre não busca multidões, ele busca ressonância, e basta um olhar verdadeiro, uma troca de alma, para perceber que há outros, como você, despertando, rompendo, renascendo. Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Você já não sonha com liberdade, você a vive. E viver essa liberdade é, por si só, um ato de cura coletiva. Então não recue quando te chamarem de estranho. Não se encolha quando sua luz ofuscar. Não se cale quando sua verdade incomodar. Você não veio ao mundo para ser confortável, veio para ser transformador. E cada vez que você escolhe ser você, você oferece ao mundo o maior presente. A permissão para que outros façam o mesmo. Se alguém te disser que você mudou, sorria e diga, sim, eu voltei para mim.
Esse é o verdadeiro lar do espírito. Um lugar onde não há grades nem papéis, apenas presença. E quando você se instala nesse lugar interno, tudo ao redor começa a se realinhar. As amarras se rompem, as máscaras caem, e o mundo começa a lembrar que ser livre é, no fundo, voltar a ser inteiro.